Ok, pessoal, nossa aulinha de hoje de física vai ser sobre velocidade escalar média. Vamos chamar a velocidade escalar média por Vm. Como é que a gente vai fazer para calcular a velocidade escalar média? Você vai ter uma razão, um quociente, uma divisão entre dois valores. A distância percorrida pelo móvel, que nós vamos chamar por ΔS, e o intervalo de tempo em que ocorreu essa distância percorrida, vamos chamar por ΔT. Eu criei aqui uma situação para que vocês observem como é que simples será calcular essa velocidade média. Uma determinada pessoa partiu da cidade A, localizada no quilômetro 50, às 10 horas da manhã. Ela saiu da cidade A e foi para a cidade B, localizada no quilômetro 250, e ao chegar à cidade B, ela observou que eram 14 horas. Eu vou dizer que a cidade A, o quilômetro 50 em que ela está localizada, é a posição inicial. E às 10 horas da manhã, no caso, seria um instante de tempo inicial. Posição inicial, instante de tempo final. Ao chegar à cidade B, eu vou dizer que o quilômetro 250 referente à cidade B é a posição final, S. E às 14 horas, que foi o horário de chegada, eu vou dizer que é um instante final, T. Para nós calcularmos a distância percorrida, ΔS, e o intervalo de tempo, ΔT, como nós faríamos? Pegaríamos a posição final e subtrairemos da posição inicial. E por analogia, para calcular o intervalo de tempo, nós vamos pegar o tempo final e subtrair do tempo inicial. Dessa maneira, qual foi então o ΔS, a distância percorrida pela pessoa em seu automóvel? Posição final, 250, menos posição inicial referente à cidade A, 50. Desta maneira, a distância percorrida entre as duas cidades foi de 200 km. Não esqueça de colocar a unidade de medida quilômetro. O intervalo de tempo é a mesma coisa. Partiu às 10 horas, chegou às 14 horas. Tempo final menos tempo inicial. Então, ficaríamos com 14 menos 10. O tempo de duração dessa viagem, então, foi de 4 horas. Algum problema até aqui? Nenhum problema? Então vamos lá. Para calcularmos a velocidade escalar média, nós vamos dividir o ΔS, que nós já calculamos, pelo ΔT, já verificado aqui também. Expressão, fórmula para cálculo de ΔS, de velocidade média, ΔS sobre ΔT. É assim que a gente faz para calcular a velocidade média. Dessa maneira, ficaríamos assim, ó. A velocidade média dessa pessoa em seu automóvel, seja lá o que for, 200 km sobre o ΔT, que foi de 4 horas. A resposta final, então, da nossa velocidade média será de 200 divididos por 4, 50. Agora tem um detalhe muito interessante, observa. O ΔS está em quilômetro, e o ΔT está em hora. Então, a resposta aqui sairá na unidade quilômetro por hora. Tá bom? Aquela questão é basicamente isso daqui, olha. Saímos da cidade do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, e fomos para o município de Rio das Ostras, cuja distância é de 180 quilômetros. Essa viagem durou 3 horas. Para nós calcularmos, então, a velocidade média, como é que nós faríamos? ΔS sobre ΔT. Quanto que vale a distância percorrida entre os municípios do Rio de Janeiro e Rio das Ostras? 180. E o tempo de duração da viagem foi de 3 horas. A fórmula está aqui, a gente traz para cá simplesmente aplicando. Ó. Velocidade média será de, o nosso ΔS 180 no ΔT de 3 horas, a velocidade média, então, desse automóvel na viagem foi de velocidade média igual a 180 por 3, 60. Atenção, aqui em quilômetro, aqui em hora, 60 km por hora. É assim que a gente faz, então, para calcular a velocidade média.